Bem, pessoal, vamos lá continuar então? Olha só, como eu acabei de mencionar, existem espécies químicas aí que possuem carbono assimétrico, né? Que desvia o plano da luz polarizada, né? Eu mencionei para vocês aí o caso no qual ocorreu aí má formação nos ossos das extremidades aí, né? Por uma espécie química chamada de talidomida. Então, assim, o porquê que essa luz pode ser então desviada? Por isso aqui, ó, por essas espécies químicas conterem em sua estrutura carbonos assimétricos, ok? Coloquei também carbono quiral, mas lembrando que nem todo carbono assimétrico é quiral, no final a gente menciona isso. Mas é o seguinte, ó, vamos lá. Carbono assimétrico, ou quiral no caso, seria um carbono assimétrico que está dentro de uma molécula que também não tem simetria, é assimétrica, tá bom? Mas vamos lá, é o seguinte, ó. Qual é os quesitos para a gente encontrar um carbono assimétrico? Gente, carbono assimétrico é um carbono que possui ali, ó, todos os ligantes diferentes um dos outros. Quando a gente fala ligante, a gente não fala diretamente dos átomos de elementos químicos diretamente ligados, não. A gente fala de todo o radical. Corda dessa ligação, tudo que sair é um ligante. Corda dessa ligação, tudo que sair é um ligante, certo? Então, para ser um carbono assimétrico, o ligante que eu chamei de R1 tem que ser diferente do ligante que eu chamei de R2, que tem que ser diferente do R3 e que tem que ser diferente do R4. Então, todos os ligantes diferentes, quando nós encontramos isso aí, nesse carbono, nós temos aqui um carbono assimétrico, certo? Geralmente a gente coloca um asterístico aqui para relacionar esse carbono assimétrico, ok? Ele causa essa simetria nessa parte aí da molécula, ok? Então essa é a ideia principal. Só que aqui é o seguinte, primeiramente a gente tem que pensar o seguinte, tá, entendi, então se todos os ligantes forem diferentes, corta essa ligação, sai isso aqui, corta essa, sai essa e esse ligante forem diferentes, temos um carbono assimétrico, ok. Se a molécula não tem simetria também, não tem nenhum plano que você corta e divide duas partes iguais, aquele carbono assimétrico é também chamado de carbono quiral, ok? Mas vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui para a gente pensar. Vou começar com um exemplo de cadeia aberta aqui, ó. O pessoal até tem mais facilidade nessa questão aqui, quer ver? Vamos dar como exemplo essa espécie química aqui, ó. Essa espécie química. Aqui nós temos o ácido lático, ok? Então vamos lá, observe bem. Esse carbono aqui, ele não é assimétrico, porque ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Tem que ter 4 ligantes diferentes. Aqui já tem 3 iguais, não poderia ser. Esse carbono aqui, galera, ele tem insaturação. Como ele tem insaturação vamos dizer, para processo seletivo, esse que tiver insaturação, ele não vai ter assimetria, porque é como se tivesse 2 ligantes em um só. Agora, esse carbono, se você analisar aqui, gente, ó, quais são os ligantes dele, hein? Os ligantes desse carbono aí são, ó, se eu cortar essa ligação, sai isso. Se eu cortar essa ligação, sai isso aqui. Se eu cortar essa ligação, sai isso. Se eu cortar essa ligação, sai isso aqui tudo, ó. Então, você pode ver que esse carbono tem 4 ligantes diferentes. Consequentemente, esse carbono aqui é um carbono assimétrico. Essa é a ideia que a gente vai relacionar aí, tudo bem? Certo? Vamos dar um exemplo 2, vou colocar aqui do lado aqui, ó. Exemplo 2. Olha só essa ideia aqui, galera, ó. Nesse exemplo 2, eu vou colocar aqui uma molécula mista, certo? Vamos desenhar aqui rapidão a molécula mista. Parte cadeia aberta, parte fechada, ok? Bem, vamos colocar mais um pedacinho aqui para relacionar no que eu quero chegar, ó. Aqui, vamos colocar um grupo CH3 aqui, por exemplo, tá bom? E tá bom aqui, né? Tá bom. Vamos colocar aqui aromático, certo? Então é o seguinte, primeiramente eu quero saber se aqui tem carbono assimétrico. Essa parte de cadeia aberta aqui é fácil da gente relacionar, quer ver? Ó, esse carbono aqui na extremidade é um CH3, tem 3 hidrogênios ligando ao carbono, e mais essa ligação que fica com 4, né, fecha a tetravalência do carbono. Então tem 3 ligantes iguais, é um CH3 aqui, então esse carbono não é assimétrico. Esse carbono aqui, ó, é um CH2,
Então tem dois hidrogênios ligados a ele, tem dois ligantes iguais, não pode ser também assimétrico. Já esse carbono aqui, gente, ó, esse carbono aqui, quais são os ligantes dele? Ele está ligado a um CH3, ele está ligado a todo esse grupo aqui, ó, que tem dois carbonos, é um grupo etila, está ligado a um hidrogênio, que esse tipo de fórmula não mostra, e está ligado a todo esse radical que vocês estão vendo aqui, ó. Se eu cortar essa ligação, sai isso aqui tudo. Então esse aqui tem 4 ligantes diferentes. Então esse carbono aqui já seria um carbono assimétrico. Tá. Agora vamos lá para as cadeias fechadas aí, ó. Aromático, galera, não vai ter um carbono assimétrico pelo fato dele ter as ligações conjugadas. A gente pode simbolizar o aromático assim ou daquele jeito, né? Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então todos os carbonos aqui vão ter insaturações, tá? Então nenhum carbono aqui vai ser assimétrico, ok? Bem, passando para essa parte aqui do composto, ó, esse carbono é um CH2, esse é CH2, esse é CH2, esse também é CH2. Então nenhum desses aqui também são assimétricos, pelo fato deles terem dois ligantes iguais, ok? Esse aqui é um CH3, tem 3 hidrogênios, então a gente tem que analisar esse aqui. Vamos começar analisando esse aqui, ó. Esse carbono, será que ele é assimétrico? Quais são os ligantes dele, galera? Como eu disse, esse tipo de fórmula não mostra, mas tem um hidrogênio ligado a ele. Tem esse ligante aqui, ó, se eu cortar essa ligação, sai isso aqui tudo, não é? E o resto é em cadeia fechada. Como que eu vou analisar na cadeia fechada se tem assimetria aí, no caso? Você vai fazer o seguinte, ó. Analisa os carbonos ligados a ele. Tem esse aqui de cima e esse de baixo. Eles são iguais nesse caso, ó, CH2 e CH2, não são iguais? São iguais. Mas aí já não dá assimetria? Não. Aí você parte para os próximos carbonos, ó. Esse carbono e esse carbono aqui. Cara, desse carbono sai um CH3, desse carbono não sai nada. Então esse carbono e esse aqui que eu estou analisando são diferentes. Se eles são diferentes em algum ponto, você já pode considerar que aquele ali é um carbono assimétrico. E analisando esse carbono aqui também, ó, vamos pensar nesse carbono. Quais são os ligantes dele? CH3, essas duas ligações e um hidrogênio, né? Que esse tipo de fórmula não mostra. Então vamos lá, esse e esse são diferentes, tá? E agora as ligações? Mesma coisa, analisa os carbonos ligados a ele. Tem esse e esse. São iguais, CH2 e CH2. Mas no próximo, ó, são diferentes. Esse carbono está ligado a todo esse grupo e esse carbono aqui não está ligado a grupo nenhum. Então, nesse caso, esse carbono aqui também é um carbono assimétrico. Certo? Lembrar dessa ideia aí? Ok? Certinho? Beleza. Agora vamos falar rapidão aqui, ó, das fórmulas que nós temos. Fórmulas que nós temos aqui, ó. Para quê? Para encontrar a quantidade de isômeros ópticos ou isômeros opticamente ativos de cada um deles, ó. Para a gente calcular o número de isômeros opticamente ativos, né? É só a gente pegar 2 elevado a n. O que seria esse n aqui, ó? Seria a quantidade, seria o quê? O número de carbonos assimétricos. O número de carbonos assimétricos que aquela espécie possui. Aqui, por exemplo, possui 1, né? 2 elevado a 1 tem 2. 1 levógeno, 1 destrógeno. São as possibilidades, né? De encontrar isômeros opticamente ativos. Aqui, como já tem 3, ó, seria 2 elevado ao cubo, daria o quê? 8, né? Ou seja, metade. 4 seriam levógenos, 4 seriam destrógenos. Seriam possibilidades, ok? Beleza? E às vezes aí o exercício cita aí a relação de isômeros opticamente inativos, ou nesse caso eu vou direto para mistura racêmica. Racêmica. O que seria uma mistura racêmica, galera? Mistura racêmica, gente, seria um tipo de mistura na qual, naquele compartimento que você está estudando ali, né, possui metade, 50% de levógeno e também 50% de destrógeno. Então, se tem metade, metade, ali nós temos uma mistura racêmica. E como a gente faz para calcular a quantidade de possíveis misturas racêmicas que aquele composto nos dá? É só pegar 2 elevado a n menos 1. O n continua sendo o número de carbonos assimétricos. Esse aqui mesmo, ó. Tem um carbono assimétrico, 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 dá uma possibilidade de mistura racêmica.
Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, né? 3 carbonos assimétricos. 3 menos 1 dá 2, 2 elevado ao quadrado daria 4 possibilidades de gente encontrar aí misturas racêmicas para esse composto. Ok, galera? Certo? Beleza, bora continuar.